Agora nós vamos trabalhar diretamente com esta energia que representa a conjunção de Marte junto do ponto kármico, a cauda do dragão, em relação aos 12 signos. Então eu vou fazer o desenvolvimento da mandala, colocando os signos nos seus devidos setores, sendo que este será o primeiro ponto, a conjunção do Marte com este ponto, a cauda do dragão, e cada um pode observar se esse setor está bem resolvido ou se ele não está legal, e com isso ter as suas ações, as suas atitudes. Algumas pessoas, de repente, podem olhar e falar: não, mas isso está bem resolvido na minha vida. Maravilha! Então segue em frente, você está num fluxo legal e possivelmente você tem todo esse ponto de libertação e aprisionamento da semana de uma forma bem resolvida. Já para as pessoas que falarem: puxa vida, ele falou para mim, ali tem uma verdade que antes você, mesmo que de uma forma inconsciente, estava negando ver. E agora, com este influxo astral, se demonstra. Ok? Antes de iniciar diretamente nos signos, como eu sempre falo, você pode utilizar isso de acordo com o seu conhecimento astrológico. Se você tem conhecimento, você conhece o seu signo, obviamente, e o ascendente também. Ali você pode fazer um mix das informações, ou mesmo para o seu mapa inteiro, de acordo com o que você sabe de astrologia, tá certo? Então vamos seguir em frente. Quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar nessa semana para que este ponto do Marte junto da cauda do dragão nos dê caminhos? Estamos falando diretamente dos virginianos. Virginianos, você, assim como os outros dois signos de terra, tem que trabalhar diretamente esta palavra, motivação. Eu vou dividir aqui os signos de acordo com o elemento, então, inicialmente os signos de terra, que recebem esse influxo de uma forma bem forte. O que eu diria para vocês? A conjunção do Marte com a cauda do dragão pega exatamente a sua energia. E de acordo com o setor que vocês caíram no mapa astrológico, que tem tudo a ver com motivação, representa o quanto você está colocando a sua energia naquilo que importa, e você começa a ver os resultados, que as coisas andam, que as coisas dão um passo em relação àquilo que realmente você está buscando. É aí que você trabalha a motivação com esta conjunção. Se você percebe que você está enxergando de uma forma bem clara os aprisionamentos, está trabalhando isso de uma forma legal na sua vida, tirando o que realmente não interessa e ficando com uma energia motivadora que a sua atitude e a sua ação vai dar resultado, você está no caminho certo. Se isso está presente, caso, vou apresentar a polaridade para todos os signos, você percebe que existem entraves, que você coloca a sua energia e a coisa não anda, e a força de Marte está aí falando, você tem que resolver isso, mais do que nunca eu recomendo para todos vocês. É o momento de você utilizar a inteligência da força marciana e realmente arrumar todos esses bloqueios. Não importa o que você esteja buscando, você nunca terá um resultado se você não eliminar aprisionamentos que agora, a partir dessa semana, poderão ser vistos de uma forma extremamente clara. Então agora eu recomendaria para todos vocês que vocês observassem se você está na luz ou se ainda tem alguns bloqueios, algumas energias que estão aprisionadas, segurando a sua atitude para que as coisas fluam. Procure observar isso, seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem envolvidos, ok? Agora nós vamos trabalhar com o segundo signo de terra. Novamente digo, vou trabalhar a linguagem dos elementos. Então agora vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, vocês que são regidos por Saturno, a partir desta semana, ele inicia a sua retrogradação junto com o Netuno. Então já digo de cara, revisão como? Sendo que os signos de terra são trabalhados diretamente com esta força de Marte com a cauda do dragão, através da motivação, o que realmente motiva o seu ser? Onde você, seja no desafio ou na fluência, quando você coloca a sua força
para que as coisas andem, seja qual for a experiência, você se sente motivado, valorizado, que existe brilho, que existe alegria, que existe prazer. Sabe aquelas coisas que para muitos estão complicadas, desafiadas, mas você fala, não, mas estou colocando minha energia ali e minha motivação está em alta, porque todo mundo se respeita, todo mundo se valoriza, claro, novamente digo, cada qual com as suas experiências. Então veja no que é importante na sua vida se tem isso. Se tem alegria, se tem prazer, se vocês realmente se respeitam, aí a coisa tá legal, tá fluindo. Agora o outro lado que você deve policiar. Tem joguinhos de interesse, muito ego, tem que fazer o que você quer ou o que o outro quer, não tem aquele diálogo e todo mundo fica desmotivado, às vezes até brigam por coisas pequenas e nada anda. Este é o ponto principal que você tem que rever com esta retrogradação de Saturno, que afeta diretamente a sua energia, porque você é regido por Saturno. Então, basta você observar nesse jogo de sombras e luzes, onde você se encontra. Tem respeito, tem valorização, tem alegria, tem prazer de viver a experiência, por mais desafiador que seja, legal. Já há joguinhos de ego, um quer mandar mais que o outro, somente um dos lados tem razão. Aí a coisa é complicada, procure equalizar isso, porque senão essa energia, com tudo que pode ser demonstrado que você não estava vendo, pode mexer e muito com a sua energia pessoal e complicar, ok? Então este é o ponto que vocês devem ter atenção e cuidado. Agora, trabalhando a energia do último signo de terra, fechando o elemento, vamos conversar com os taurinos. Taurinos, vocês também são impactados pela energia da motivação. E o que eu recomendaria diretamente para vocês? Quando você está inserido na sua experiência, que é a principal ou as principais, por que não? Você percebe que existe uma adaptabilidade segundo o que vocês estão vivendo ou isso não existe? O que seria essa adaptabilidade? Muitas vezes a gente precisa mudar a forma como estamos motivados, porque não estamos chegando no resultado que queríamos, e isso tira a nossa motivação, a gente perde o entusiasmo, porque a gente não sabe se adaptar ao desafio. Este é o grande segredo. Se esta falta de adaptabilidade estiver presente na experiência, isso representa um alerta, que tudo que está sendo revelado está apontando, se vocês não mudarem, vocês vão acabar perdendo de vez a motivação e a experiência acaba se findando. E às vezes são experiências que são caras por nós. Já pelo contrário, porque tudo tem luz e sombras, você perceber que existe essa maleabilidade, todo mundo se adapta em relação ao que está sendo vivido no momento. Tipo aquela coisa, todo mundo olha e fala, não está fluindo, então vamos mudar. E todo mundo tem esta força, esse entusiasmo de continuar a acreditar, porque a mudança pode fazer com que os resultados fluam. Se isso estiver presente, maravilha. Você está na luz e todo mundo que está envolvido. Já se tem aquela dureza, aquela coisa que cada um coloca de uma forma dogmática que tem a razão e o outro não tem, e não tem adaptabilidade, este é mais do que um alerta que chegou a hora de parar, trocar uma ideia para que todo mundo aceite as mudanças necessárias para que esse entusiasmo e essa motivação volte. É isto que vocês têm que projetar diretamente nas experiências, beleza? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar diretamente dos signos de ar. Os signos de ar trabalham a força da realização. Não adianta só falar, ter a ideia e etc. e não fazer. Isto que vem para todos vocês. E quem é o primeiro signo de ar que eu vou trabalhar? Diretamente os librianos. Librianos, vocês estão com o regente de vocês, que é Vênus, em um signo que trabalha mais essa energia de novos caminhos que podem aparecer, mas o principal para vocês que podem ser verdades que vocês têm que encarar. Todas as pessoas que vocês estão envolvidos nos seus projetos, porque querendo ou não, sempre estamos envolvidos com pessoas, seja no mundo virtual ou no mundo presencial. Existe confiabilidade, as pessoas são confiáveis, aquilo que se fala, faz. Olha aí o caminho a ser questionado.
tudo que se fala, que pensa, que não, vamos fazer isso juntos, vamos realizar em relação ao que nós nos propomos. Se você perceber que as pessoas, ou mesmo a situação, tem firmeza, tem confiabilidade, todo mundo põe realmente a mão na massa para que a coisa esteja sempre firme e consolidada em relação aos propósitos, se isso estiver presente, mantenha que você está no fluxo da luz. Já se uma determinada verdade for demonstrada, tipo fala e não faz, não existe comprometimento. Percebo que não dá para confiar, isso pode envolver você também, que você fala, não, vamos fazer, e agora você fala, pô, eu tenho que fazer, mas não estou afim. Tudo isso será exposto. Então, o principal recado para todos vocês librianos, olha as palavras: confiabilidade, estrutura, comprometimento naquilo que se propôs a fazer. Se isso não estiver presente, é sinal de alerta que está sendo demonstrado que você precisa faxinar. Então, para todos os signos e para vocês também, tem esse jogo de fluência e desafio que você deve observar: confiabilidade, estrutura, firmeza. Não tem? Cuidado que isso pode levar a quebras futuras, beleza? Muita atenção em relação a isso, seja qual for também a sua experiência. Agora vamos trabalhar o segundo signo de ar. Estamos falando agora diretamente com os aquarianos. Aquarianos, o Plutão está forte e firme aí. O setor que vocês caíram requer o quê? Mais do que nunca, e tem tudo a ver com a energia da semana: limpeza, faxina e organização. O Plutão já está pedindo isso para vocês. Mas o principal que você tem que meditar, seja qual for também a experiência que vocês estejam envolvidos, essa profundidade do renascimento de Plutão tá organizada, tá bacana, tá legal. Você percebe que diariamente existe um fluxo legal que faz com que você e todos os comprometidos trabalhem com afinco em relação ao que se propuseram. Se você perceber que existe isso e essa força de organização, sabe? Estamos olhando tudo que não está legal e estamos arrumando os pontos, porque a situação é importante para todos, então você está na luz. Compreenderam? A profundidade transformadora de Plutão, mas com realização, organizando, arrumando, trabalhando, alimentando essa energia todo dia. Aí legal. Mas o que vocês devem tomar cuidado? Se você perceber que no lugar do trabalho, da realização, da limpeza, da organização, tem aquela crítica dura, sabe aquela crítica que você percebe que ninguém faz o que realmente tinha que fazer e, na verdade, critica o outro? Aí é um ponto de extremo alerta que vocês têm que ter uma tremenda atenção. Sabe aquela crítica que não constrói? Aquela crítica mais agressiva, aquela crítica que aponta o defeito do outro e, às vezes, ela está mais forte na própria pessoa que lançou a crítica do que naquilo que ela está criticando. Aí ninguém faz nada, fica só nas acusações, fica só nos erros dos outros. Às vezes você pode estar agindo assim, ou mesmo os outros estão começando a projetar isso em vocês. Então, seja qual for a experiência de vocês, muita atenção em relação a estes pontos. Aí você sabe se essa energia do Marte com a cauda do dragão está sendo bem conduzida por vocês ou se a energia está complicada, beleza? Agora vamos conversar com quem? Com o último signo de ar. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Observem todos vocês, signos de ar, que toda a força no sentido da realização está presente. A força que impacta todos vocês, geminianos, que estão com Urano renovado aí, Vênus também, é se existe um caminho verdadeiro a ser seguido, um propósito, um objetivo real e prático em relação ao que é importante para você. Então, a primeira coisa que você deve questionar, aquilo que eu me propus de repente a fazer durante o início do ano, vamos colocar o ano novo astrológico, a partir de março, você falou, não, isso é importante, vou colocar minha energia, foco, objetivo, prática e realização nisso, está fluindo, está legal? Ou você e todo mundo que está envolvido na situação, de repente está uma energia ali que não tem foco, não tem disciplina,
Sabe aquela coisa que tá, mas não está por inteiro, que a força da realização não vem por causa desta energia que está em baixa? Então, estes são os 2 pontos que você deve considerar para saber se você está na luz ou não. Se tá todo mundo focado, disciplinado, tá difícil, mas vamos juntos. Vocês caíram num setor que representa o ápice de um mapa astrológico, que representa o meio do céu ou zênite, que requer realização e método para chegar naquilo que todo mundo se comprometeu. Mas está todo mundo disciplinado, comprometido de verdade? Você percebe que todo mundo se esforça, por mais desafiador que seja, trabalhando essa energia de Urano, se inovando para que a coisa flua? Se isso está rolando, você está na luz. Mas se você percebe que não tem foco, não tem disciplina, os objetivos estão soltos e não estão sendo encarados como deveriam ser, aí é um momento de alerta para vocês. Utilize essa energia de Urano para, sabe, inovar aquilo que está complicado. Porque se você deixar isso quieto, o que é muito importante para você, acaba virando um monte de outras coisas que você faz, menos aquilo que interessa. Então, ouse um pouquinho mais, inove, trabalhe a libertação desse ponto, não fica aprisionado na falta de foco, na falta de disciplina, naquilo que realmente importa para vocês. Esta é a mensagem, seja qual for a experiência, observa se você está na luz ou na sombra. Agora vamos trabalhar quem? Os signos de água, que devem trabalhar a realidade correspondente às interações. O que representa as interações? Com quem vocês estiverem, com quem vocês conversarem, é extremamente preponderante para o êxito ou, de repente, encarar verdades que vocês não queriam ver e agora começam a se expor. Quem é o primeiro signo de água que nós vamos trabalhar? Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, vocês são regidos por Marte também, assim como o primeiro signo, e essa energia marciana está alinhada ali com esta força da cauda do dragão. É um momento de muita adaptabilidade na troca, nas interações das experiências. Uma aceitação de novos caminhos, aceitação de novas ideias, de novas propostas. Se você perceber que isso está presente, você está no caminho da luz. Todo mundo conversa, todo mundo dialoga, todo mundo propõe novas realidades que batem como uma energia boa no seu ser. Você mesmo, de repente, demonstra esta adaptabilidade, oferecendo novos caminhos, novas ideias, e todo mundo vê esta renovação, novamente, novos caminhos como uma coisa legal. Você está no caminho certo. Você está na luz com essa conjunção. Você está vencendo os aprisionamentos para liberar essa energia marciana com novas propostas. Daí a interação que envolve todos os signos de água nessa semana. Já pelo contrário, aí a Lilith que está aí, não se esqueçam, ela ganha vocês. Você percebe que fica naquela falácia, sabe? Todo mundo fala, mas na hora de realmente aceitar tudo que for falado, você percebe que na prática isso não flui. Então é momento de reconversar para ver se todo mundo retoma aquilo que foi combinado. Aí que está o sentido de interagir, de falar. Você está com o poder da comunicação. Que se você conduzir como luz, as renovações são bem-vindas para todos. Já se você perceber que fica naquela coisa que só ideia atrás de ideia, ideia atrás de ideia, fala e não faz, cara, aí você está sendo pego com uma revelação que você está com gente que só sabe colocar o mental para fora. Mas na hora de fazer, ninguém faz nada. Então chegou o momento, novamente, com o poder da fala, de você utilizar essa energia a seu favor. Só que utilize de uma forma intensa, com a vitória de Lilith, para arrumar a casa. Se a Lilith te ganha, você vai ficar nessa energia superficial e todo mundo vai sair perdendo, mas você tem a condição de observar isso hoje. Às vezes isso pode estar projetado em você, viver a superficialidade como se isso estivesse funcionando. E na verdade não está. Muita atenção a estes 2 pontos, ok, escorpianinos? Vamos em frente.
Agora vamos falar com o segundo signo de água. Nós vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, esta conjunção de Marte com a cauda do dragão está a 180 graus de vocês. E o setor que vocês caíram sempre envolve essa força de observar no outro a fluência da energia dos objetivos ou os desafios que podem se acentuar. Sabe aquela coisa que de repente você está associado a uma situação, ou pessoas, ou pessoa também, no singular, que de repente você fala, pô, olha ali, a energia está vindo pesada em cima de mim, que nós temos aqui uma parceria onde cada um deve fazer a sua parte, aí que está a chave. Cada um deve fazer a sua parte, mas você vai perceber de uma forma bem clara que ou você está fazendo o seu e também o do outro, ou o outro, que isso pode ocorrer também, ninguém é santo aqui, que de repente o outro está sobrecarregado e você não está fazendo o que foi acertado na associação e na parceria de vocês. Então, se existe algo errado, é aí que é a parte de sombra que você tem que tomar cuidado. Você percebe que o outro lado começa a te criticar demais, vê se ele não está fazendo isso para drenar a sua energia, o que é uma sombra terrível, ou se de repente ele tem razão que você não está fazendo a sua parte. Então é o momento de estabelecer o caminho do meio. Tudo que estiver mal resolvido vai ser revelado, vai ser uma verdade que vem com tudo na energia de vocês. Então quem não estiver fazendo aquilo que foi acertado na parceria, vai ser exteriorizado como uma verdade para que todo mundo enxergue. Tanto você como o outro ou os outros que estão na situação. É o momento de harmonizar isso. Então, basta você observar as suas parcerias e associações. Não só relacionamento afetivo. Pode ser de trabalho, seja o que for. A gente sempre está se associando a algo ou alguém. Agora é a hora da verdade de encarar se você está numa situação legal e bacana ou se a coisa está complicada e essas verdades são expostas. Muita atenção, conversa, dialogue, signos de água, trocar uma ideia, se a situação ainda vale a pena ser vivida, ok? Agora vamos falar com o último signo de água que ficou aqui na semana. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, vocês estão fechando o ciclo solar de vocês. Então, tudo que precisava ser iluminado para você ver que, pô, essa energia tá legal, essa energia tá bacana, dá para tocar, está sendo demonstrado. Com Júpiter aí ainda, tudo está sendo expandido. Então, como que você trabalha as interações? Você está nos grupos certos, com as pessoas certas, com as situações legais e você percebe que está fluindo. De repente, você tem alguns outros setores da sua vida que a coisa pode estar complicada. Mas se com quem você interage, as suas escolhas, é isso mesmo, as suas escolhas, os amigos, aquelas, sabe, que a gente considera que a gente está no grupo certo para que todo mundo aprenda com todo mundo, maravilha. Este Sol e este Júpiter tá legal. Mas nesta semana, se você está, pega essa aí que é boa. Se você está sendo mal influenciado pelos outros, isso vai ser demonstrado. Tipo, por que que eu fiquei ouvindo tanto isso? Por que que eu perdi tanto tempo fazendo parte desse grupo, dessa galera onde eu pensei que eu ia aprender muito, ia evoluir? E nada disso é verdadeiro. Isso vai ser demonstrado para vocês. Se é bom, se é legal, você tem a condição, na interação, conversando, para resgatar isso que você pode sentir perdido como uma verdade que vai ser exposta para você. Então, este é um ponto de atenção. Novamente, se você perceber que você está na luz, não, estou no lugar certo, com as pessoas certas, seja virtualmente ou mesmo no sentido presencial, mantém que você está acertando. Porque essa conjunção vem com tudo, Marte com a cauda do dragão, que é um ponto lunar que rege a sua energia, não só esse ponto lunar, a Lua, você vai ter as revelações para que você se adeque a esta energia que você permitiu estar inserido, ou se chegou o momento de você sair. Então é a hora de você interagir, conversar para tirar a prova dos 9 se realmente você está no grupo correto ou no grupo errado. Se as influências são boas ou se elas são nocivas e todo mundo acaba se dando mal com isso.
Presta atenção que você vai saber selecionar o joio do trigo, beleza? Seja qual for a experiência. Agora vamos trabalhar o último elemento, vamos conversar com os signos de fogo, que os signos de fogo nesta semana devem trabalhar o mundo dos sentimentos, o mundo das emoções. Quais são os sentimentos verdadeiros que saem de vocês como expressões emocionais nas experiências? São fluentes ou são muito desafiadores? Vamos conversar sobre isso? Quem é o primeiro signo de fogo? Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, o regente de vocês está posicionado em um arquétipo zodiacal que faz muito você viver coisas, de repente, do passado que podem se projetar. Aí você fala assim, como assim coisas do passado, Newton Schultz? Vamos juntos comigo aqui. Vocês estão com a energia desta força em um signo onde a expressão das emoções representam diretamente se você está acertando ou errando com todas as revelações que todos os signos podem ter nessa semana. Olha como é simples. Passado pode ser 1 minuto atrás, um dia atrás, uma semana, um mês, um ano. Então, experiências que realmente você carrega muito valor, que você está vivendo e é importante para ti, se você perceber que as emoções que são trocadas nas experiências, na verdade, representam forças densas, às vezes até, por que não, agressões que um lado precisa suportar do lado do outro, esse é um alerta tremendo que você deve enxergar isso agora de uma forma bem clara para procurar arrumar se a experiência ainda vale a pena. Então é o momento de observar qual é a energia verdadeira dos sentimentos que estão presentes. Porque dificilmente, se existe algo mal resolvido, isso fique represado. É como um vulcão. Vai sair e você fala, puxa, eu não imaginava que esse tipo de energia está presente. Então essa conjunção de Marte com a cauda do dragão pode trazer essa revelação para vocês. Observe novamente os sentimentos verdadeiros que serão exteriorizados com emoções, que se forem densas, é um alerta de que tem muita coisa a ser arrumada aí. Então procure rever ao passado, procure rever por que isso está presente, onde está a causa desta energia estar sendo formada. Já se vocês estiverem na luz, vocês vão perceber que todo mundo vai externar, mesmo que a situação esteja desafiadora, vão externar uma energia boa, umas emoções que realmente valem a pena ser compartilhadas. Sabe aquela coisa que pode estar tudo difícil para quem vê de fora, mas entre você e as pessoas que estão envolvidas contigo, é um externar bacana. Pô, tá desafiador, mas a gente tá com uma energia boa, vamos expandir isso, a gente vai conseguir se superar. Deu para entender a diferença do que eu falei anteriormente? Então, se você perceber que tem essa energia boa, continua na luz que você está no caminho certo. Essa energia de Marte vem falar, vai ficar ali ainda esse desafio, mas para que vocês arrumem, e essa energia expanda o otimismo que é natural de vocês, para continuar acreditando. Mas se a energia estiver densa, pesada e não se resolve, este é um alerta que esta energia emocional deve ser arrumada para que tudo vale a pena ser vivido. Novamente, todos os signos de fogo têm que observar essa energia emocional, ok? Este é o caminho para vocês verem se vocês estão na luz ou na sombra. Agora vamos falar com o segundo signo de fogo na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, agora é para valer. Tanto Saturno como Júpiter, que devem estar mexendo e muito com a energia de vocês, está fazendo diretamente uma retrogradação onde vocês têm a possibilidade de revisar tudo. Olha a palavra, revisão. E o setor que vocês caíram é o seguinte: se a coisa estiver fluindo, por mais que a revisão seja dura, é o momento de você colocar a sua energia emocional, tipo, tô afim, estamos juntos, com profundidade, com uma energia magnética de que, sabe, aquela coisa de contaminar os outros no sentido bom. Vamos para cima, pode dar certo, vamos curar tudo que está complicado, a lua minguante nessa semana, junto com Quiron, trabalhe a força de vocês, que é a cura do quê? Da revisão de energias emocionais mal resolvidas, que podem se escancarar nessa semana. Vocês carregam esse poder de cura, mas aprendendo a olhar
as emoções que brotam dos seus sentimentos, assim como também a dos outros. Se você perceber que existe essa predisposição, está todo mundo na luz. Já pelo contrário, se estas retrogradações fortíssimas que impactam a energia do signo de vocês, novamente, Netuno e Saturno, trouxerem o pior das emoções na experiência, este é mais do que um alerta que vocês foram deixando uma determinada experiência fazer parte da vida de vocês e de repente esta experiência ou experiências não cabe mais na sua vida, é o momento de realmente você analisar se vale a pena continuar insistindo em coisas que já estão extremamente desgastadas, onde cada um colocou de uma forma intensa a sua energia emocional, provando que aquilo não vale mais a pena ser vivido. Este setor que vocês caíram é o setor da transformação e do desapego. Então, se existe uma energia legal, bacana, onde todo mundo projeta uma energia, mesmo no desafio de luz, continua. Mas se a sombra for mais intensa, medita com muito cuidado se todas as revisões ali presentes fazem com que você ainda faça parte disso ou se chegou a hora do encerramento e do desapego. Esta é a dica principal. Se cure com esta lua minguante e promova a cura para os outros também, por mais desafiador que seja. Agora, o signo que ficou por último na semana representa o último signo de fogo, que são os leoninos. Leoninos, vocês estão no inferno astral. A boa notícia que eu daria é que é a última semana de inferno astral. O que é o inferno astral? É aquele momento onde seu combustível está na reserva. Você pode correr se quiser? Sim, mas cuidado que esse combustível pode acabar de uma hora para outra. Então é o momento de se preservar, é o momento de você escutar com os seus sentimentos as verdades que estão dentro de ti. Procura mais dentro do que fora. Se você perceber, vamos dar as luzes e sombras que eu estou passando para todos os signos. Se você perceber que você está envolto numa energia externa, onde os sentimentos estão numa energia, numa movimentação incrível, e você já está ficando até perdido de tanta energia complicada e densa presente, está na hora de pausar. Este é o grande alerta das revelações ou das verdades que vocês devem ouvir. Dá um tempo nesse mundo externo, volta para dentro de você mesmo, sabe aquele momento que você fala, esse é o momento do dia que eu posso parar e pensar um pouquinho, Mercúrio está aí, pensar um pouquinho para eu analisar de uma forma mais calma tudo o que está acontecendo. Se você conseguir fazer isso, as verdades vão brotar, mas novamente dentro de vocês. Se você tiver essa predisposição, você vai conseguir a luz. Você vai conseguir um direcionamento. Já se você perceber que por mais que você tente, você não consegue se livrar de todas as energias externas, sabe? Sempre vem de fora. É o problema de um, é o desafio de outro, e eles vêm e ficam trazendo isso para você. São as revelações que você não está sabendo silenciar a experiência para que você encontre a luz dentro de ti. Então a sombra está ganhando de você. Porque você vive mais o resultado do que o mundo externo é do que seguir as suas verdades interiores. É assim que você conversa com os seus sentimentos mais profundos e verdadeiros. Então chegou o momento de observar com extrema clareza onde você emprega a sua energia. Se é no mundo exterior, ou seja, você é eco do que os outros querem, ou com a energia de leão, se vocês realmente estão firmes e sabem trabalhar e escutar o que reside dentro de vocês. É um jogo muito interessante neste setor que vocês caíram. Mas com isto que eu coloquei aqui, dá para você perceber se você é você mesmo ou se você é o que os outros gostariam que você fosse. Fechando, silencia a sua energia para tudo que está acontecendo fora e olha para dentro. A sua voz interior, principalmente através dos sentimentos, vai conversar com vocês. Então é isso, galera. Esta é a energia para os 12 signos dessa semana, onde serão demonstradas as verdades que muitas vezes a gente não quer ver.